Olá, mais uma vez. Eu estava pensando em uma coisa muito interessante. Sempre que, sempre que eu digo para as pessoas que eu não pertenço a um grupo denominacional, não sou membro de uma igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, quadrangular, wesleyana, adventista e católica e mais 1 milhão de nomes por aí. Isso soa muito estranho, porque as pessoas foram induzidas a ter esse tipo de pensamento. Infelizmente, a maioria dos cristãos, eu poderia dizer que, talvez, sendo um pouco exagerado, 98%, 99% das pessoas que dizem ser cristãs, elas não leem a Bíblia e elas não conhecem princípios fundamentais da fé cristã. E aí eu estava pensando em um versículo sobre a igreja, o que é a igreja, como entrar na igreja. Quando o Senhor, aliás, quando o Senhor não, mas quando o Senhor usa o evangelista Lucas para escrever Atos, capítulo 2, versículo 47, que é o último versículo do capítulo, quando a igreja foi formada, que foi no capítulo 2, foi um dia de uma festa judaica, Pentecostes. Diz assim, olha, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava isso, o Senhor, os que ia sendo salvos. Só mais um versículo que está lá, só mais um não, né? Porque eu sempre falo um. É igual falando um tanto de versículo, mas tudo bem. Eu até esqueci, João, João capítulo 6. John. Vamos falar igual americano agora. John, capítulo 6. Versículo não sei bem, mas vamos encontrar aqui agora. Que o Senhor vai falar que aqueles que ele acrescentou, jamais, de maneira alguma, ele os lançaria fora. Vamos ver o versículo 47, que é importante também, que o Senhor Jesus disse: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora eu estou vendo o vídeo aqui, tem algumas estrelinhas aqui do Cruzeiro, né? Se você for atleticano, por favor, ignore isso aí. Não estou falando aqui de time. É claro que o Cruzeiro tem a sua história, e o Atlético também, né? O Cruzeiro tem uma história maior do que o Atlético, mas nós não vamos entrar nisso aqui. Eu estou falando aqui da palavra de Deus e vamos deixar o preconceito de lado. E também, se você for heterossexual, ou bissexual, ou bi, ou hexasexual, não estamos falando de sexualidade, nós estamos falando de uma vida correta, de uma vida devassa. Nós estamos falando se você é católico, espírita, macumbeiro, do candomblé, desculpa se macumbeiro, chamar de mal ruim de macumbeiro, não é politicamente correto. Não, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de uma pessoa, de Jesus, é só sobre isso que eu quero falar aqui. Esse Jesus, ele também disse no versículo 40, porquanto essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas o versículo que eu queria ler é o 37, que diz assim: e todo que o Pai me der virá a mim, os que vê a mim de maneira nenhuma os lançarei fora.
E essa é, é a promessa do Senhor Jesus, que Ele acrescenta a sua igreja, os seus membros, e Ele nunca lançará esses membros fora. E em conversa com muitas pessoas, muitas vezes elas falam assim, eu desviei. Você é cristão? Eu era, mas não sou mais. Mas por quê? Porque, você não é mais não? Você não crê mais no Senhor? Não, eu creio. Você crê que o Senhor Jesus morreu por você na cruz? Eu creio. Mas como é que você é um ex-cristão então? Porque eu não tô na igreja. Mas que igreja que você não tá? Não tô lá, eu era da igreja lá, Batista, Assembleia de Deus. Agora eu tô desviado. Por que as pessoas dizem isso? Porque elas foram condicionadas a falarem isso, a pensarem isso, as quais coisas não têm qualquer respaldo na palavra de Deus. Na Bíblia não existe qualquer igreja assembleiana, batista, presbiteriana, luterana, anglicana, católica, apostólica romana, adventista e nomes é o que não falta, né? Talvez esses que criaram essas religiões, eles nunca leram lá em 1 Coríntios, é 1 Coríntios, eu acho, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai falar sobre divisões que estavam havendo entre irmãos em uma assembleia. Assembleia, entenda por assembleia a mesma tradução ou a mesma palavra que significa igreja, eclésia. Eclésia, a palavra eclésia, que está no grego, tem diferentes significados. Reunião, congregação, ajuntamento, assembleia, dependendo do contexto que aí está. E na cidade de Corinto existia uma igreja local, que eram os irmãos que estavam reunidos ao nome do Senhor, como o Senhor determinou em sua palavra, que ele estaria no meio desses irmãos. O Senhor Jesus diz, porque onde 2 ou 3 estiverem congregados em meu nome, aí estarei no meio deles. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Ele não disse, onde tiver uma banda, um altar, um levita, um pastor, um padre, e um milhão de coisas, eu estarei ali. Não, o Senhor não disse isso. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem congregados ou reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio eu no meio deles. Em Hebreus também vai dizer, e anunciarei meu nome dos meus irmãos e cantarei louvores no meio da congregação. Isso também está previsto, eu acho que em um salmo profeticamente falado, direcionado a Israel, mas também que tem um princípio aplicado à igreja. Mas talvez esses que criam essas divisões, que tudo esses nomes só dividem os irmãos em diferentes coisas, culturas, tradições de homens, filosofias, doutrinas errôneas, porque Deus não deu nenhuma doutrina presbiteriana ou católica, apostólica romana, ou batista, ou assembleana, ou pentecostal, ou por aí vai. Talvez eles nunca leram o capítulo 1 de 1 Coríntios, que a partir do versículo 11, 11 vai dizer, pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Uma pergunta que o apóstolo Paulo está falando. Pois foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou vós fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizeis, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém de vós dizais que fostes batizados em nome de Paulo.
E aí quando a gente pula, talvez, para o capítulo 3, Paulo começa assim, olha, no versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a crentes espirituais. Eu estou acrescentando a palavra crentes aqui, na tradução que eu estou lendo aqui, Almeida e corrigida. Não aparece a palavra crente. É só tirando mais ou menos aqui o sujeito do oculto. Mas como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei por alimento, mas e não comida sólida, porque não podeis suportar, e nem ainda agora podeis, porquanto sois carnais. Pois havendo em vós invejas e contendas, não sois porventuras carnais e não estáis andando segundo os homens ou o mundo? Porque dizendo eu sou de Paulo e eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois quem é Apolo e quem é Apolo e quem é Paulo, senão ministros pelos quais cresces? Isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem a planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma coisa é o que planta e outra que rega, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aí eu estava pensando, será que esses que fundaram essas religiões, né? Eu sou calvinista, eu sou arminianista, eu sou tribulacionista pós, e essa palavra aí, que é difícil, e outras palavras, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou pentecostal, eu sou fundamentalista, eu sou isso, eu sou aquilo. Será que não leram isso? Eu sou do pastor fulano, eu sou do padre Beltrano. Será que não leram que dividir irmãos em diferentes unidades é pecado? Será que não leram um comecinho do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo vai falar no versículo 10: rogo-vos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejais concordantes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Não leram isso? Não leram isso na palavra? Então aí, pensando, quando você vai falar com algumas pessoas que você está congregado ao nome do Senhor Jesus, e fala, então você está numa célula. Que célula, cara? Não estou em célula nenhuma. Mas que é isso? Vocês vêm então, reúne para ler a Bíblia. Tá bem. Em parte sim. Não. Mas vocês não estão como igreja, né? Porque vocês não têm uma placa, não tem o nome, não tem um pastor, não tem uma filosofia humana, não tem uma cultura, não tem um homem que estabeleceu regras e mandamentos de homens, né? O Senhor Jesus falou para os fariseus e para o povo de Israel: me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque os seus mandamentos não passam de preceitos de homens. Vocês gostam mais das glórias da glória dos homens do que da glória de Deus. Outra passagem vai dizer. Será que não leram isso? E aí quando se fala que você está reunido somente ao nome do Senhor, isso é muito estranho, porque
culturalmente, as pessoas acham que a palavra crente foi completamente distorcida. Quando você fala, ah, você é crente? É, sou crente. Ah, de que igreja você é? De que igreja eu sou? Se você creu no Senhor Jesus e se eu creio, nós somos da mesma igreja aqui. Como assim? Por que você pergunta de igreja que eu sou? Nós somos da mesma igreja. Nós somos resgatados pelo mesmo Senhor. Nós somos comprados pelo mesmo sangue. Somos participantes da mesma herança. Temos as mesmas promessas. Por que você está perguntando de que igreja eu sou? Então, por que pergunto de que igreja você é? Porque há divisões, dissensões. Todos não estão unidos em um só pensamento. E existe só uma maneira dos cristãos estarem reunidos em um só pensamento, e essa aqui, ó. É o tablet? Não é o tablet, não. Isso aqui é só um sistema que eu uso. É a palavra de Deus que está aqui. Você pode pegar também. Ela impressa. Não tem problema algum. Somente por essa os cristãos podem estar unidos em um só espírito e levado o seu pensamento a Cristo. Então é estranho para as pessoas quando eu digo que estou reunido somente em nome do Senhor, porque quando eu digo que eu não estou associado a um líder religioso, não sigo uma lista de regras humanas e aliás, nem regras entre aspas bíblicas, porque em 1 Coríntios vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas edificam, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós temos todo um princípio 3, né, que fala do número completo, mas que embora todas as coisas possam me completar, nem todas as coisas me edificam, nem todas as coisas me são lícitas, aliás, me edificam, e eu não posso deixar que essas coisas exerçam domínio sobre mim. E então, para o cristão não existe impedimentos, e não é como o povo de Israel, que tinha uma dieta restrita, não podia comer determinados alimentos, tinha que guardar dias e festas e ordenanças, no sentido, e toda a lei, né, que só provou que o homem é incapaz de cumprir toda a lei, todos os desígnios de Deus. A lei só apontou que o homem é um pecador, que você é um pecador, e esse aqui que está falando também é um grande pecador, e que Deus provou isso, que se nós quiséssemos ser salvos, nós precisaríamos seguir esses mandamentos dessa lei. Isso não foi possível. Isso começa em Êxodo, capítulo 20, se estende até o livro de Malaquias. Depois nós vemos a realidade do cumprimento dessas ordenanças em uma pessoa, em Cristo, que cumpriu toda a lei. Ele não aboliu, mas ele cumpriu toda a lei. E deu exemplo de como seria, porque ele era o homem perfeito. E ele veio aqui, não para, embora ele tenha cumprido a lei, mas ele não veio somente para cumprir a lei, ele veio para morrer como substituto do homem. E veio para ser pregado em uma cruz e morrer e receber todo o juízo de Deus. Em 3 horas de trevas, e ali, e recebeu o meu salário, o seu salário do pecado, que é a morte, diz o versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. E agora Deus, por intermédio do seu Filho, ele proveu essa obra, ele proveu essa solução
para o homem pecador, e foi justo em condenar o pecado, e foi um Deus amoroso em amar o pecador, entregar o seu próprio filho, o seu único filho, o seu bem mais precioso, para morrer no lugar do homem. E agora todo aquele que crê em Jesus, que se achega a Jesus, recebe o perdão, a vida eterna do Senhor Jesus, como nós já lemos em algum versículo de João 6,47, né? O Senhor Jesus vai dizer: em verdade vos digo que quem ouve, aliás, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Simples assim. Se você crê em Jesus, que substituiu você no juízo de Deus, que morreu para pagar por seus pecados, agora você está salvo eternamente, graças ao que Jesus fez, ao que Deus fez por intermédio do seu Filho. É simples assim. Aí agora voltando, eu acabei que eu costurei o evangelho aqui no meio aqui da situação. Ah, mas você não congrega? Ah, você não tem um ministério? Claro que eu tenho. Isso aqui é um ministério. Estou pregando o evangelho, estou falando da palavra de Deus. Isso que é ministério. Ministério não tem nada a ver com a religião cristã. Infelizmente, isso é uma das muitas palavras que foram distorcidas. Por exemplo, se a gente perguntar o que é um pastor, alguém vai dizer: ah, é o cara que veste de terno, que estudou teologia, que dirige uma denominação cristã. É isso que a Bíblia diz? Vamos lá em... onde que está? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11 ele diz: ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então quem dá alguém para pastor, para mestre, para evangelista, para pastores e mestres? Cristo. Não é faculdade de teologia, não é, como é que chama? Consagração a pastor, óleo ungido e alguma coisa mais aí. É o próprio Senhor que dá. É um dom de Deus. Pastor é um dom. Um pastor que pastoreia as ovelhas de Cristo e não apacentas para si mesmo, recebeu um dom do Senhor. Ele não é alguém que foi consagrado, reconhecido publicamente por ser pastor ou não. Ele é um pastor, porque Deus, o Senhor Jesus, que é Deus, ele deu esses para pastores, para apacentar, para cuidar das ovelhas de Cristo. O pastor mesmo, no singular, lá, só para finalizar aqui, não vai ficar um pouco muito longo, lá em João capítulo 10, eu acho, capítulo 10, o Senhor Jesus vai dizer, no versículo 11, Jesus falando, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí no versículo 14 o Senhor Jesus disse:
Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 18 diz: ninguém mais tira de mim. Aí falando sobre a sua vida, né? Aliás, vou começar no versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas de mim mesmo a dou. Tem autoridade para dar e tem autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ou seja, ninguém matou Jesus. Jesus não foi morto pela lança do soldado, pelos pregos, pelas chibatadas, porque ofenderam o Senhor. Não. Ele deu a sua vida voluntariamente. Quem pode matar a Deus? É uma pergunta que eu estou fazendo. Ninguém pode matar a Deus. Se alguém pudesse matar a Deus, ele não seria tão Deus assim, não é mesmo? Então ninguém poderia matar Jesus. Porque ele é Deus. E ele responde isso no versículo 30. Eu e o Pai somos um. Mas antes de ele falar eu e o Pai somos um, ele também vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Desculpa. E elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que mais deu é maior que todos e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Aí o Senhor vai falar no versículo 30. Eu e meu Pai somos um. Então, se você crer no Senhor, você agora é uma ovelha de Cristo. Nesse exato momento, agora. Levanta a sua mão e vem aqui na frente. Não, meu amigo, não precisa você levantar a sua mão. Você pode crer aí agora no Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida. Crendo que Ele morreu na cruz e pagou por todos os seus pecados. E agora você está livre de toda a condenação. O salário que você deveria receber, que é a morte por seus pecados, Cristo recebeu e morreu em seu lugar. É simples assim. Cristo, ele ocupou o seu lugar no juízo de Deus. Ele morreu e sofreu toda a pena, um juízo eterno de terror no seu lugar, para que você não precisasse passar por isso. E o que você precisa fazer para ser salvo é só pedir ao Senhor: Senhor Jesus, me perdoa, me salva. Eu entrego a minha vida em suas mãos. É simples assim. E confiar que Ele morreu. Efetivamente morreu e recebeu o juízo de Deus em 3 horas de trevas na cruz, como é relatado nos evangelhos, para salvar você. Como ser salvo? Pela fé. Um versículo diz, acho que em Romanos, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então não rejeite esse sacrifício, essa salvação que Deus oferece inteiramente por graça, graças à obra consumada do seu Filho na cruz do Calvário para te salvar. E aí acabou que eu falei aqui, costurei mais uma vez um pouco o Evangelho, mas falando de congregação, né? Muitas pessoas estão habituadas a isso. E aí eu falei com um jovem, disse, não, mas nós, aí eu falei um pouco sobre o que é ser congregado, e ele falou assim, mas as irmãs também lá usam véu. Mas só os irmãos que falam, tudo bem, mas como é que foi que ele falou? Mas os irmãos também não recebem salário, não tem nenhum pastor à frente. O Senhor levanta os irmãos. Tá bom. E lá é ensinado, creia no Senhor Jesus e será salvo? Não.
Não é ensinado. Isso é a religião chamada cristã, Congregação Cristã no Brasil, uma seita que prega salvação por obras, que é onde eu estava levando esse passageiro. Lá não é ensinado isso, é salvação por obras que você precisa perseverar, e até é ensinado nesse lugar que se você não for membro dessa seita, entenda seita como divisão. Tudo que a palavra seita, algumas pessoas pensam que seita é quem prega heresia, mas não, seita é tudo aquilo que divide, como Paulo falou em 1 Coríntios 11. Então tinha as seitas de Paulo, as seitas de Apolo, embora não eram seitas de uma forma literal, né? Existiam as seitas dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos saduceus, dos herodianos e por aí vai. Leia os evangelhos, você vai encontrar todas essas seitas. E existem muitas das seitas hoje. Seitas dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleianos, dos calvinistas, dos arminianistas. E, enfim, vou parar por aqui porque não vou ocupar mais tempo falando das seitas, que são divisões entre irmãos. E em vez de eles estarem unidos em um só parecer, segundo a palavra de Deus, não os seus próprios pensamentos, no que eles acham ou não. Então é isso. Você não é? Não, eu sou. Você não é presbiteriano? Então você não crê na eleição? Claro que eu creio na eleição, porque a Bíblia diz que os salvos, a igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Diferente de Israel, que foi escolhido, eleita desde a fundação do mundo. Claro que eu creio na eleição e na responsabilidade humana também, porque é assim que a palavra de Deus me ensina.